Você já parou para se perguntar hoje se realmente o que você está vivendo não é permissão de Deus para que Ele possa trabalhar em você um projeto que Ele tem na tua vida? Porque tem um versículo lá no Salmo 105 que eu sou apaixonada. Ó, eu vou ler para vocês. Salmo 105 diz assim, no 16: Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravos. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumprisse o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei das muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra. Se a gente for olhar para a vida de José, eu acho que é uma das histórias mais apaixonantes da Bíblia. Eu não sei se eu suportaria tudo que José suportou, sabe? Ser vendido pelos irmãos, ficar anos preso injustamente, depois ficar numa terra onde ele não conhecia ninguém, onde ele não sabia o idioma, para ele era tudo novo. E José passa por tudo isso. Aí no Salmo 105, o salmista vem dizer que foi Deus que o enviou na frente. Como que Deus envia um servo dele vendido como escravo pelos próprios irmãos? Como que Deus envia José na frente, deixando ele para a prisão, ficar ali anos injustamente preso? Você não sabe o que você está passando, qual é o projeto de Deus na tua vida. E a nossa tendência é sempre reclamar, questionar, murmurar, ao invés da gente confiar plenamente em Deus, porque a própria palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o que Deus diz? A gente não gosta tanto de falar esse versículo, mas quando a gente passa na pele tudo isso, a gente entra em desespero. A gente começa a questionar e achar que o próprio Deus nos virou as costas, sendo que tudo que nos acontece há um plano maior destinado por Deus para nossas vidas. Sabe? José foi vendido, escravizado, depois trabalhou na casa de Potifar, depois foi para uma prisão, ficou lá anos esquecido. E aí o salmista vem me dizer que tudo isso foi Deus que o enviou na frente. Começar a entender que tudo está dentro do projeto de Deus. E se Ele preparou que você passasse o que você está passando hoje, é porque lá na frente você vai entender o porquê. José precisou passar por todas essas etapas para se tornar um homem forte, um homem resiliente, um homem que iria governar nações, porque através do Egito José governou nações, porque a Bíblia fala que os outros reinos vinham até José para comprar o alimento. Você percebe que para Deus criar neste homem uma estrutura tão forte, ele precisou passar por batalhas na vida, talvez que qualquer outro ser humano não suportaria, mas ele se manteve fiel naquilo que Deus mostrou para ele através dos sonhos. Ele se manteve firme e forte em tudo aquilo que Deus revelou para ele. Mesmo nas dificuldades, José não estava lá questionando o Senhor. Quando a mulher de Potifar tenta o atacar, ele sabia que se ele permanecesse ali, ele não ia resistir. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo a ponto da sua roupa ficar na mão da mulher. Então você percebe que ele não fugiu porque, eu sou bombom. Ele fugiu porque ele sabia que se ele continuasse ali, ele não iria resistir ao pecado. Porque ele sabia que os princípios de Deus estavam com ele aonde ele estivesse. José, em nenhum momento na prisão você vê José reclamando, José murmurando, questionando porque Deus o lançou na prisão. Pelo contrário, usou a oportunidade que ele estava ali naquela prisão e ele transformou aquele ambiente num lugar melhor. Sabe o que eu ouço de muitos cristãos? Ai, onde eu tô, gente, só tem gente do mal, só tem gente ruim, só tem gente que não presta, só tem ímpio. Peraí, José foi para uma terra onde só tinha ímpio, onde só tinha pessoas que não acreditavam no Deus que ele acreditava. Somos a luz do mundo. A luz não é dentro da igreja. A luz não é no meio dos cristãos. A luz tem que ser nas trevas. A luz no meio da luz de nada difere. Ela vai ser igual. Mas quando essa luz é posta no mundo, ela clareia quem está em trevas. E José, onde passava, ele fazia diferença. Ele sabia que sobre ele havia uma promessa de Deus. E não importasse aonde ele estava, o Senhor iria, no tempo dele, cumprir. E foi isso que aconteceu. José fez o seu melhor na casa de Potifar, José fez o seu melhor na prisão e Deus o exaltou sobre todas as pessoas. Agora você imagina, ele sentado no trono, governando com Faraó, e todos aqueles que não acreditaram nele, que desdenharam dele, que riram dele ou que o acusaram injustamente, tiveram que se curvar diante dele. Quando você permanece fiel ao que Deus falou que vai fazer na tua vida, independente da situação que você está vivendo hoje.
independente de tudo que você está passando nos dias atuais, mas você permanece fiel a tudo que Deus falou que Ele faria na tua vida, a- até aqueles que estão ao seu lado, que não estão acreditando que Deus é contigo, quando chegar o momento de Deus cumprir na tua vida, eles terão que aplaudir o que Deus fez na tua vida. Se mantenha de pé, se mantenha firme, mesmo diante das lutas, das dificuldades, lembrando, aquele que te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir, e ele vai cumprir. José não imaginou que ele teria que passar por todas aquelas etapas para ele se tornar um governador, mas ele se tornou. Não compete a mim e a você saber como Deus irá fazer para cumprir a promessa. Nós precisamos, seja onde Deus nos colocou, nós permanecermos fiéis naquele lugar, honrando a Deus e exaltando o nome dele aonde nós passarmos. E no momento certo, quando você estiver achando que vai ser só apenas mais um dia comum na tua vida, vai ser o dia que Deus vai mudar a tua história. Para José, seria apenas mais um dia naquela prisão, mas ele fazia o melhor, um dia comum, e Deus o exaltou. Deus mudou a história dele, um dia que ele achou que seria apenas mais um dia. Fique de pé hoje, permaneça fiel aos princípios que Deus te deu. Não importa onde você estiver, faça o teu melhor. Honre o nome do Deus que você carrega onde você for, porque na hora certa, no momento certo, Deus mandará te chamar para te colocar naquele lugar que ele falou que te colocaria. Que Deus te abençoe, um feliz sábado para você e um ótimo dia.